Boa noite a todos. Hoje é em pleno feriado, né? Estou eu aqui fazendo live. O meu compromisso com vocês é às segundas-feiras. Seja feriado, não seja feriado, eu estou aqui para a gente poder pensarmos alguns temas juntos. E hoje eu gostaria de pensar junto com vocês sobre o tema a dormência da dor, o formigamento da vida e a invisibilidade da morte. Bem, como é que essa ideia, na realidade, surgiu? A ideia surgiu porque um amigo muito querido, chamado Shalom Somoj, me indicou um documentário chamado Dilema das Redes. E eu fui assistir esse documentário. Eu estou apavorada. Eu estou apavorada. Exatamente isso, né? É lógico que eu sabia, como vocês sabem, que nós somos manipulados. Obviamente nós somos manipulados. Uns mais manipulados, outros menos. Eu acredito, só acredito que eu faça parte de uma resistência, que sou menos manipulada, menos, né? Mas sou, como todos nós somos. Então nós não temos que ter ilusões. Nós somos manipulados. Resta saber em que grau nós somos manipulados. A mídia interfere diretamente sobre nós. E a mídia interfere segundo interesses. Interesses de quem está no poder, interesses comerciais, enfim, a mídia interfere. Bem, depois que eu assisti a esse documentário, me dei conta que o jogo ele é muito mais bruto e muito mais rasteiro do que eu pudesse imaginar. É um jogo muito bruto mesmo. Se vocês assistirem, se chama Dilema das Redes, na Netflix. Eu acho que vale a pena vocês assistirem, vale a pena. O quanto eles conseguem nos manipular sem nós nos darmos conta. O quanto eles conseguem fazer com que você vá para uma rede social sem nós nos darmos conta. É exatamente dessa forma. Eles nos manipulam, né? A mídia nos manipula, o poder nos manipula. Então, quando você se dá conta, você está entrando numa rede social, você está comprando alguma coisa sem se dar conta. Então, se puderem, não deixem de assistir. Dilema das Redes, na Netflix. Foi a partir desse documentário que eu tive a ideia de fazer essa live. Bem, então, depois que eu assisti ao documentário, me dei conta que o jogo é muito bruto e é rasteiro. É um jogo que nós achamos que nós participamos dele. Nós achamos, senhores, que nós estamos jogando, mas não estamos. Nós estamos sendo jogados. Isso é que eu achei muito grave, muito grave. Nós somos as cartas, a bola, o dardo, seja lá o que eles estiverem jogando. E nós temos a ilusão de que nós somos jogadores, mas não somos, em absoluto. Mas eu gostaria que vocês entendessem que não é a tecnologia. A tecnologia simplesmente facilitou e muito a manipulação. Mas não é a tecnologia que nos manipula. São as pessoas, é o poder, é a mídia, é o mercado que está por trás da tecnologia. Isso que para a gente é importante. É isso que nós precisamos pensar. Então, a mídia, a tecnologia, ela não nos manipula. A tecnologia, eu não acredito que ela tenha sido feita para isso. Eu acho que a tecnologia foi criada, vem sendo desenvolvida com um outro objetivo.
volto a dizer, a tecnologia ela é muito útil. A questão é o mau uso que se faz da tecnologia, assim como se faz mau uso de uma série de outros elementos. Uma faca para cortar pão, ela foi feita para cortar pão. Agora, se as pessoas vão pegar e vão cortar uma outra pessoa, não é a faca que é responsável por isso. Então, o Hans Jonas diz que nós precisamos de uma nova ética para a era da tecnologia. Porque os homens estão se sentindo deuses, os homens estão fazendo aquilo que eles querem, inclusive no campo da saúde. Isso é muito sério. Bem, então não tenho a menor dúvida de que tirei todas as notificações de meu celular, todas. Quando eu assisti esse documentário, eu fiquei tão assustada que, só para vocês terem uma ideia, se entrar um zap para mim, eu só sei se eu abrir o WhatsApp. Se eu não abrir o WhatsApp, não aparece nada para mim. Nada de Facebook, nada de Instagram, nada de nada. Eu tenho que abrir o aplicativo para ver. Sabe por quê? Porque o que mostra com muita clareza nesse documentário, que é importante que os senhores vejam, é que o quanto você está conversando, fez um barulho, você olha. Aí apareceu na tela. Você pensa assim, não, só vou ver isso aqui que parece que é importante. Dali você já está ali dentro. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu silenciei absolutamente tudo. E para as chamadas, ele está sempre no silencioso, né? Porque ou eu estou atendendo meu paciente, ou eu estou dando aula, ou estou fazendo live, ou eu estou atendendo o celular. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu assisti esse documentário quinta-feira. De quinta-feira para cá, as minhas atividades na rede diminuíram 22%. Eu silenciei absolutamente tudo. Silenciei não, tirei as notificações. Então, eu só vejo o WhatsApp a hora que eu entro. Se eu não entrar, eu não vejo, né? Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, ora, se estou apavorada e não faço nada, continuo sendo as cartas, a bola, o dardo, enfim, continuo sendo aquilo que é jogado. Então, quando nós nos damos conta, nós precisamos agir. Agir contra tudo isso, contra toda essa manipulação. Então, se a gente percebe, se nós percebemos e permanecemos do mesmo jeito, por que nós estamos fazendo isso? Se eu percebo e não tenho nenhuma ação, não adianta eu perceber. Pelo menos é o que eu penso. Então, para mim, Virgínia Ferreira, definitivamente não. Eu percebi, a partir do momento que eu assisti esse documentário, e acabei com as notificações. Então, o que nós precisamos entender é que o que muda uma realidade são ações. Então, se eu percebi e não agi, não adianta eu ter percebido. Se eu percebi e não tive forças para agir, do que adianta eu ter percebido? Bem, então, vamos, de fato, entrar agora no assunto da live, né? Eu vou começar citando uma poetisa grega chamada Safo, da ilha de Lesbos. Ela viveu entre 630 e 604 a.C. Aspas. Isso foi dito por ela. Se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Fechem aspas. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer com isso que ninguém quer a morte. E a morte não é uma dádiva, não é um presente, não. Não é. A morte não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Bem, então, vamos combinar que ninguém quer morrer. Por mais que as religiões, isso é o que penso, por mais que as religiões cumpram a função de intermediárias entre essa vida e outras vidas,
seja através da ressurreição ou da reencarnação, ninguém quer morrer. É simples assim. Ninguém quer morrer. Se perguntar, você acredita em vida após a morte? Acredito. Você quer morrer? Não. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, de alguma forma, as religiões pregam que existe uma continuidade dessa vida. De uma outra forma, enfim, de um outro jeito. Mas as pessoas acreditam nisso, mas elas não querem morrer. Bem, então é simples assim, exatamente, é simples assim. Entretanto, quando se fala de morte, estamos, na grande maioria das vezes, remetidos à morte física. A morte do corpo, a matéria. É a isso que nós estamos remetidos. Lutamos contra a decrepitude do corpo. Lutamos contra a falência dos órgãos. Enfim, lutamos contra a morte, contra a finitude. Não é à toa, nem por acaso, que os bisturis estão aí, né, e fazendo a cada dia mais sucesso. Por favor, não me entendam mal. Eu sou a favor de um bisturi, com certeza, e por papá, né? E por que não? Eu sou a favor de um bisturi. Penso, inclusive, em fazer as pálpebras, né? Dar uma levantadinha, porque ninguém é de ferro. Né? Então, é pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Um bisturi faz muito bem? Faz, obviamente faz muito bem. Eu sou a favor da estética do corpo? Sou a favor da estética do corpo. Por que não? Por que seria contra? Isso é uma pergunta. Por que seria contra? Né? Mas, quando eu digo que nós estamos voltados para a morte física, eu estou remetida a dois elementos, ao corpo e à vaidade. Esses dois elementos. Preciso ser cuidadosa para que não pensem que o corpo vale muito pouco, que não devemos ser vaidosos. Não é isso. Eu nunca vi uma mente caminhando sem um corpo. Mas já vi muitos corpos caminhando sem mente. Mentira, brincadeira, mas... eu gostaria que vocês entendessem que corpo e mente formam uma totalidade. E a vaidade faz parte da existência humana, cada um com a sua. Mas eu estou remetida ao espetáculo do corpo e à vaidade exacerbada. Ou seja, as pessoas que não têm nenhuma preocupação com qualquer coisa que seja além do corpo. Além daquilo que o outro pode ver. Isso é que é a minha questão. Porque quando eu falo que nós somos manipulados psiquicamente. Nós somos manipulados afetivamente. É essa a minha questão. Nós somos manipulados afetivamente, psiquicamente. E aí, essa manipulação vai incidir sobre o nosso corpo. Isso é importante, porque o corpo influencia o aparato psíquico, assim como o aparato psíquico influencia o corpo. Mas quando eu falo, oi, Angélica, é só participar, eu não preciso te autorizar não, minha querida, é só você entrar, é aberto. Então, não precisa que eu autorize, quer dizer, você nem precisa me solicitar, tá bem? Então, o que eu estou querendo dizer, que aí eu tenho que chamar, obviamente, né, o Bauman, para o diálogo da gente, sobretudo Bauman 2001, num livro chamado Modernidade Líquida, em que o Bauman vai dizer que nós precisamos ser uma mercadoria. O homem de hoje, ele é uma mercadoria que precisa ser visto e que precisa ser desejado. Percebam. Não basta ser visto, porque o Bauman diz, a invisibilidade é sinônimo de morte. Só que não basta só você estar visível. Você precisa estar visível e precisa ser desejável. Por quê?
Porque hoje o que vale é aquilo que pode ser visto, exibido e desejável. Então, o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma mercadoria, que é o que nós somos. Por favor, não vamos nos iludir. É assim que nós utilizamos o outro como utilizamos qualquer objeto, qualquer mercadoria. Mercadoria é aquilo que é negociável. Assim como nós negociamos, né, mercadoria, o outro também faz isso com a gente. Então, não pensem que nós fazemos e que o outro não faz com a gente. O outro faz da mesma forma. Então, quando Bauman vai falar nesse livro 2001, né, Modernidade Líquida, o Bauman depois chama atenção para isso quando ele vai falar, vidas para consumo, é muita coisa. Ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que hoje nós entramos nessa ciranda. É nessa ciranda que nós entramos. Numa ciranda onde eu preciso estar visível e eu preciso ser desejável. Então, não basta eu estar visível. Se eu não estiver com um corpo muito bonito, se eu não estiver com um astral muito bom, se eu não estiver muito bem vestida, se eu não estiver com um corte de cabelo muito legal, se eu não sou uma mercadoria desejável. E aí, eu começo a sair fora do mercado. Né? Isso é uma questão importante. Então, nós priorizamos a estética. Vivemos voltados para aquilo que pode ser visto e adquirido. Então, vamos voltar ao bisturi. Eu não sou contra o bisturi, em absoluto. Falei para vocês, vou fazer a pálpebra e vou fazer mesmo. Vou fazer mesmo. Agora, a minha vida não é a minha pálpebra. As minhas reflexões estão muito para além das minhas pálpebras. Não tenho a menor dúvida disso. Então, a minha vida não é a minha estética, mas a minha estética faz parte da minha vida. Essa é a grande diferença. Eu não vivo pela estética, mas a estética faz parte da minha vida. Então, nós admirarmos uma bonita estética, uma estética harmoniosa, uma estética dentro daquilo que se conhece como belo, faz parte. Faz parte. Agora, uma coisa é viver para isso. A outra coisa é isso fazer parte da vida. São duas coisas diferentes. Bem, então nós priorizamos a estética. Nós vivemos sempre voltados para aquilo que pode ser capturado pela visão e determinado pela moda. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Faz toda a diferença. A inteligência, com certeza. Mas mais do que a inteligência, eu digo que é a sensibilidade. Mais do que a inteligência, eu acho que o que faz diferença é a forma com que a pessoa se coloca no mundo. Isso eu acho que faz muita diferença. Então, aquilo que pode ser capturado pela visão, que parece, né, que nós, com a visão, parece que nós temos uma pinça, né? Uma pinça mesmo, assim. Sabe quando você tem uma pinça que você captura as coisas, prende as coisas como se você estivesse pegando alguma coisa com uma pinça? É essa a metáfora. Obrigada, Creuza. É essa metáfora que eu me utilizo, né? E determinada pela moda. É isso que nós fazemos. Isso é a modernidade líquida. Invisibilidade e não ser desejável é sinônimo de morte. Isso é a era que nós vivemos. Vivemos na era das imagens. Exatamente na era das imagens. Eu queria que vocês entendessem que eu não nego a força das imagens. Eu estava lendo um livro, até mesmo por causa da tese, em que eu acho que a autora, acho que a Terezinha Ferez, eu acho que é TV Subliminar, não sei, mas não fui eu, né, que disse isso. Ela diz o seguinte: conta a lenda que um certo dia o imperador chinês mandou chamar o pintor mais renomado da corte para que pintasse
por cima de uma cascata que havia sido pintada nas paredes do palácio, porque o barulho das águas não o deixavam dormir. Vejam que metáfora mais bonita. Exatamente, um padrão único de beleza aceitável, exatamente. E nós seguimos. Vejam a força das imagens. Tanto que tem um ditado que diz, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. É exatamente isso. É exatamente isso. Uma coisa é você passar na rua e ver um acidente. A outra coisa é alguém te dizer. A imagem tem muita força. Mas será que nós somos só imagens? Será que eu sou apenas aquilo que as pessoas podem ver? Ou será que eu sou a imagem e mais aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? As minhas reflexões, enfim. E o que eu sou? E o que eu gosto? E o que eu quero? É uma pergunta. E a minha dignidade? E a minha autonomia? Quando eu faço isso, quando eu me coloco como mera imagem, como mera mercadoria desejável na vitrine, será que é o outro que está desrespeitando a minha dignidade? Será que é o outro que está acabando com a minha autonomia? Ou será que sou eu? Até onde eu entenda, não é o outro. Até onde eu, Virgínia Ferreira, entenda, sou eu. Porque o outro vai me tratar de acordo com a forma que eu me trato. Porque a forma que eu, né, o tratamento que eu dispenso a mim mesma, eu vou querer que o outro faça da mesma forma. Senão, não tem relação. Então, quando eu, seguindo, né, essa onda, né, quando eu me coloco como mercadoria, né, visível como mercadoria e desejável, procurando ser desejável, o que eu estou fazendo na realidade? Eu não estou me respeitando. Eu estou colocando a minha dignidade, né, fora. É isso que eu estou fazendo. Tudo bem, gente? É isso que eu estou fazendo. É isso que eu queria que vocês entendessem, né? Existe um caso que eu sempre trabalho com os meus alunos. Ele é chamado caso Vincent Humbert. É um jovem bombeiro francês que sofreu um grave acidente automobilístico em 24 de setembro de 2000, aos 20 anos de idade. O nome dele é Vincent Humbert. Ele ficou tetraplégico, cego e mudo. O único movimento que ele tinha, era uma leve pressão que ele fazia com o polegar direito. Ele não tinha outra forma de movimento. Ele era, né, ficou tetraplégico, cego e mudo. Então, a única forma que ele tinha de se comunicar era com, né, uma leve pressão que ele fazia com o polegar direito. Desde que conseguiu estabelecer uma forma de comunicação com a mãe, ele implorava pela eutanásia. E aí, ele escreveu um livro intitulado, traduzido para o português, né? Peço-vos o direito de morrer, publicado pela editora Michel Lafon em 25 de setembro de 2003. Entenda. Como é que ele escreveu esse livro? Ele estabeleceu uma forma de comunicação com a mãe que ele pressionava lentamente com o polegar. E cada uma dessas pressões representava uma letra. E assim ele escreveu um livro. Só para vocês terem uma ideia, eu penso que certas coisas são desrespeitosas demais.
ele pediu a Jacques Chirac, que na época era o presidente, que desse a ele, né, o direito de morrer, porque a eutanásia na França é proibido. Jacques Chirac respondeu ao pedido dele com a seguinte frase: que ele, Vincent Humbert, retomasse o gosto pela vida. Eu achei isso de um desrespeito. Imagino que seja um cara de 20 anos de idade, bombeiro, preso num corpo que a única função que tem é a pressão com o polegar, sem a menor expectativa de retomar qualquer outro movimento. Jacques Chirac dá como resposta que ele retome o gosto pela vida. É indecente, é cretino, é imoral, é qualquer coisa. Bem, aí ele diz no livro, né, palavras dele, do Vincent Humbert: eu nunca verei esse livro, porque morri em 24 de setembro de 2000. Então, para ele morreu no dia do acidente. Desde aquele dia, eu não vivo. Me fazem viver. Sou mantido vivo. Para quem? Para quê? Eu não sei. Tudo o que sei é que sou um morto-vivo que nunca desejei essa falsa morte. E a mãe fez a eutanásia no dia 24 de setembro de 2003. E ele morreu em 27 de setembro de 2003. Então, o que eu digo para os meus alunos é a mesma coisa que eu vou dizer para os senhores agora. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós não temos que pensar na gente, nós temos que pensar no outro. É ele que está lá em cima de uma cama, mexendo só o polegar, sem enxergar, sem andar, sem falar, sem se mexer. É muito bonito quando a gente diz assim: nossa, eu estou tão acabada, né? Vincent Humbert está na cama e isso me consome. Se isso consome a você, que sai dali, que vai tomar um café, que vai tomar banho, imagina a esse sujeito. Então, o que eu discuto com os meus alunos é: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Essa é a premissa da minha disciplina da bioética. Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Até que ponto nós temos o direito de prorrogar o sofrimento do outro? É uma pergunta. Quantas vezes você pede que o outro, se o coração parar, que ele seja reanimado, mas não é por ele, não, é para que você não sofra se ele morrer. São essas questões que nós temos que pensar, mas não é nesse momento, né? Então, eu digo a vocês, a ciência e a tecnologia avançaram muito. Eu escrevi tremendamente, mas depois que eu escrevi tremendamente, eu me senti tão velha. Tremendamente é um termo utilizado. Oh, meu... Aí, bem, então a ciência e a tecnologia avançaram tremendamente, mas o uso que se faz destas nem sempre é eticamente aceitável. Isso é um problema sério. Será que podemos pensar da seguinte forma? É uma pergunta. Tudo que sabemos, nós, é que somos mortos-vivos, que nunca desejamos essa falsa vida? Interrogação. Porque eu acho que é isso. Eu acho que é isso, exatamente isso. É só uma pergunta. Não tenho respostas. Aliás, nem tenho o propósito de construí-las.
a cada um a construção de suas próprias respostas. Então, eu penso que quando nós nos permitimos ser manipulados da forma que nós somos, nós estamos numa falsa vida. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Bem, então aí vamos voltar para o título, né? Para a gente poder começar a alinhavar. O que é dormência? Né? A dormência da dor. Então, o que é dormência? Dormência é a perda da sensibilidade. É a perda da capacidade de sentir. Senhores, eu gostaria que ficasse bastante claro que a vida é feita de contrapontos. A dor faz parte da vida. E hoje, na era moderna líquida, hipermodernidade, modernidade tardia, pós-modernidade, como queiram chamar, sofrer está fora de cogitação. Sofrer está fora de cogitação. As pessoas, elas estão fazendo o quê? Elas estão recorrendo a pílulas, elas estão recorrendo a qualquer coisa para fugir do sofrimento. Não é para enfrentar o sofrimento. O sofrimento não é para que a gente mergulhe nele, nem para que a gente fuja dele. É para que a gente viva. Assim como a alegria, assim como o medo, assim como a coragem. Bem, então, o que é dormência? É a perda da sensibilidade, é a perda da capacidade de sentir. Nós estamos tão preocupados com a nossa imagem, nós estamos tão preocupados em nos tornarmos uma mercadoria vendável, desejável, porque eu sou vendável, sou comprável, se eu for desejada, se eu for desejável. Se eu não for, eu não sou desejada, desejável. Então, nós estamos tão preocupados com a aparência, com a estética, que nós estamos perdendo a capacidade de sentir. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar. Nós estamos perdendo a capacidade de refletir. Eu tenho bastante orgulho, né, de ter o meu consultório cheio. São pessoas que estão dispostas a refletir. São pessoas que estão dispostas a enfrentar o sofrimento. São pessoas que estão dispostas a pagar o preço para se aproximar delas mesmas. É isso que nós precisamos. Porque a dormência da dor só nos afasta de nós mesmos. É isso que faz. Aí eu falo no formigamento da vida. O que é o formigamento? É a diminuição ou a falta de força. Se você tiver com a mão formigando, você tem uma diminuição da força do membro que está formigando. Qual é a dúvida disso? Eu estou falando de termos simples, de termos do cotidiano. E aí, o que é a vida? Eu vou definir a vida de acordo com a filósofa e medievalista Regina Schopke, que numa live que nós fizemos em 17 de agosto desse ano, chamada A Vida Além do Homem, ela disse, palavras dela, definindo a vida, tá? Não existe uma definição de vida. A ciência não consegue definir vida, define vivo. A filosofia define vida como fenômeno que anima a matéria. Olhem, prestem atenção, que definição. Aquilo que faz mover a matéria. Então, a vida é aquilo que faz mover a matéria. A vida é a alma da matéria. Ora, se há um formigamento da vida, há uma diminuição
da força. Então, o que nós temos até aqui? A perda da sensibilidade, da capacidade de sentir, por um lado, e por outro lado, nós temos uma perda da força, né, que move a matéria. Nós temos uma perda, né, disso que nos move. Bem, e o que é a morte? Napoleão Bonaparte, ele tem uma definição que eu acho até poética da vida, né, da morte. Ele diz: a morte é o sono sem sonhos. Eu acho isso muito poético, né? A morte é o sono sem sonhos. Poético. Bem, o que é a morte? A morte é o fim. A morte é o fim. Exatamente isso. A morte é o fim. Com a perda da sensibilidade, não sentimos nem a dor, nem a alegria, que nos leva, inexoravelmente, à falta de força para mover a matéria, que nos leva à morte de cada dia, aquela que é invisível, aquela que faz de nós falsos vivos. Refiro-me à falta de liberdade, de dignidade, de autonomia, o desconhecimento que nós temos sobre nós mesmos e etc. E a cada dia que passa, sem nos darmos conta, morremos mais um pouco e damos robustez à falsa vida. Por exemplo, hoje, cada um está encerrado em suas próprias tribos, ou bolhas, como queiram nomear, política, religiosa, esportiva, profissional, etc. Então, nós só fazemos parte de grupos que pensam como nós pensamos. Nós só fazemos parte de grupos que tenham as mesmas convicções que nós temos. Sabe o que isso causa? Isso causa um empobrecimento da capacidade reflexiva. Isso causa um empobrecimento da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade crítica. Quanto mais há esse empobrecimento, maior fica a nossa intolerância. Quanto mais intolerantes nós ficamos, mais manipuláveis nós nos tornamos. Sabe por quê? Porque nós ficamos separados. Nós ficamos separados. Entra você de direita num grupo de esquerda, ou entra você de esquerda num grupo de direita. Você vai apanhar. Você vai apanhar ou vai bater. É exatamente isso que acontece. Entra você num grupo que tem lá 20 pessoas que são torcedores do Flamengo. Entra você sendo vascaíno. Ou o oposto. Entra você que é flamenguista num grupo de vascaíno. Você vai apanhar. Então, o que nós temos? Nós temos, na realidade, é isso que eu gostaria que os senhores entendessem. Cada vez que nós nos fechamos nas nossas tribos, cada vez que nós nos fechamos nas nossas bolhas, mais manipulados nós somos. Sabe por quê? Porque eu só penso nisso. Então, eu sou de direita, eu só penso em bater no pessoal de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu só penso em bater no pessoal de direita. Acabou a minha capacidade crítica, minha capacidade reflexiva. Acabou. Acabou. Tudo isso nós tomamos como dogmas. É isso que nós fazemos. Tudo isso passa a ser, para a gente, uma religião. Eu sou ateia. Mas respeito quem tem religião, obviamente. Mas nós sabemos que a religião, né, o que é ser religioso, o que é ter fé? É acreditar numa revelação divina. Ponto. Ponto. Não tem que se provar que Maria é virgem. Não tem que se provar que Moisés, com o cajado, ele abriu o mar. Ou você acredita ou você não acredita. Tudo bem. Isso faz parte da lógica do pensamento religioso. Agora, eu não posso
ser regida por essa mesma lógica no campo da política, no campo do esporte, em outros campos. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu preciso, sim, estar disponível para discutir, não é aceitar. Eu acho que é Voltaire que tem uma frase que eu gosto muito, uma premissa que eu gosto muito. Ele diz, eu posso não concordar com nada do que eu estou ouvindo, mas eu vou defender até o fim o direito do outro de dizer, é isso. Nós tiramos o direito do outro de se posicionar. Como o outro tira o meu direito, aí eu nem tento mais. Eu fico num desses polos, porque tudo hoje é assim, né? Eu fico num desses polos, me seguro ali e eu não me movimento. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós nos tornamos mortos-vivos. Porque viver é pensar. Viver é desenvolver a capacidade reflexiva, a capacidade crítica, é pensar, é problematizar a existência, não do outro, é da gente. Então, nós nos tornamos cada vez mais mortos-vivos, nos achando vivos, nos achando espertos. De acordo com Regina Schopke, o que os tiranos querem, o tirano que habita em mim, o tirano que habita em cada um dos senhores, porque cada um de nós tem um tirano que nos habita, Freud diz isso, né? Não é roubar a nossa alegria, é roubar a nossa força de vida. Né? E quando é que isso, né, é feito? Cada vez mais que nós nos deixamos manipular, cada vez mais que eu me isolo do diferente e participo só daqueles, aspas, iguais. É isso que eu faço. Gente, nós chegamos a um ponto que médico casa com médico, dentista casa com dentista, arquiteto casa com arquiteta. Porque eu não entendo isso. As pessoas estão se fechando cada vez mais. Cada vez mais. Elas estão cada vez mais intolerantes. Cada vez mais raivosas. Aí eu me pergunto, né? Será que essa polarização, será que se fechar na sua própria tribo, né, ou nas suas próprias bolhas, não é uma válvula de escape para ela colocar essa raiva para fora? Mas ela podia fazer isso de forma mais interessante, né, para ela. Bem, ou mudamos, só um minutinho. A minha folha caiu em cima da minha cadela que estava dormindo, tadinha. Ou mudamos, ou permaneceremos mortos-vivos, convictos de que estamos vivos e gozando de liberdade. Aí eu vou ter que dar uma visitada rápida na filosofia existencial ateia de Jean-Paul Sartre, né? Num livro chamado Ser e o Nada, ensaio de ontologia fenomenológica, editora Vozes, a tradução do Paulo Perdigão. Muito bom esse livro, O Ser e o Nada. Mas muito bom, muito bom. É como se fosse, né, a obra maior dele, do Sartre, não sei, mas talvez seja. Abram aspas, que eu vou trabalhar com as palavras dele. Mentir para si mesmo é a má-fé. Por certo, para quem pratica a má-fé, trata-se de mascarar uma verdade desagradável ou apresentar como verdade um erro agradável. Na má-fé, eu mesmo escondo a verdade de mim mesmo. Percebam, a má-fé não é mentir para o outro. Na má-fé, o sujeito mente para ele mesmo. Aspas. A essência da mentira, de fato, implica que o mentiroso esteja completamente a par da verdade que esconde. Não se mente sobre o que se ignora. Isso ele chama atenção. Eu digo, essa caneca é vermelha. Eu sei que ela é amarela.
Então, nós só mentimos quando nós sabemos qual é a verdade. Aí eu minto, porque se eu não sei qual é a verdade, eu não tenho como mentir. O ser humano não é somente o ser pelo qual se revelam negatividades no mundo. É também o que pode tomar atitudes negativas com relação a si mesmo. Isso é a má-fé. Isso é a má-fé. Aí a questão para mim é: o sujeito, 2 pontos, identifica a situação e tenta mudar? Ele identifica que ele está sendo manipulado e ele tenta mudar? 2, identifica a situação e mente para ele mesmo, estaria no campo da má-fé, que ele não é manipulado. Então ele identifica a situação e ele mente para ele mesmo, que ele não está sendo manipulado. Identifica a situação e acha que está tudo bem. Que ser manipulado faz parte. E tem aqueles, segundo o meu entendimento, que nem sequer identificam a situação. Onde é que se encontra cada um de nós? Isso é uma pergunta. Você identifica a situação e tenta mudar o seu comportamento? Você identifica a situação e mente para você mesmo que não há manipulação, que você não é manipulável, que você não está sendo manipulado? Uma fé. Você identifica a situação e acha que está tudo bem? Ou você nem sabe, nem se dá conta que está sendo manipulado? Bem, eu, Virgínia Ferreira, eu só posso falar de mim. Eu identifico a situação e braço com muita força para mudar, muita mesmo. Eu identifico a manipulação, como eu identifiquei nesse documentário, O Dilema das Redes, e eu continuo, a partir do momento que eu percebi o quanto eu estava sendo manipulada, eu tirei todas as notificações do meu celular, ponto. Eu agi. Então eu braço com muita força, Tento, dentro do meu possível, criar situações, como as lives, por exemplo, que possam ser espaços para reflexão, problematização da existência e, quem sabe até, de vontade de mudança de vocês. Sei que as chances são pequenas, mas se existem, continuarei insistindo. Então esse é o propósito das minhas lives, que a gente possa problematizar a existência, que a gente possa refletir juntos sobre o mundo que nos cerca. Que nós possamos sair dessas falsas certezas que nos habitam e que nos conduzem pela escuridão. E nós achamos que nós estamos enxergando tudo. Entendam. Enquanto eu achar que vale a pena, eu continuarei investindo em mim e em vocês. Em todos aqueles que estão ao meu redor, em todos aqueles que param de alguma forma para me escutar, que eu acho que a minha voz chega. Essa é a minha causa. Essa é a minha causa. Que a gente possa ver que a gente pode sair desse lugar, que viver está para além do estético, é o estético. Obrigado, Malheiros, Fernanda. É o estético? É sim. Eu me preocupo com o estético, me preocupo muito com o estético, mas eu estou muito para além do estético. Então, a Regina Schopp, que estuda essa questão, ela é nietzscheana, Nietzsche, ela diz que ela acredita na mudança, mas para isso é preciso ter muita vontade, muita potência, muita força. Com certeza, eu concordo plenamente com ela. Entretanto, penso que nem todos têm vontade de mudar. Mudar implica, gente, em muito trabalho, em muita coragem e em muita determinação. Implica, caríssimos e caríssimas,
não, aliás, implica, caríssimas e caríssimos, em começar a se apropriar daquilo que desde sempre tentam, e muitas vezes com sucesso, conseguem, que é se apropriar da nossa vida. Porque na medida em que eu, né, sou manipulada e não faço nada contra isso, eu estou entregando de bandeja a minha vida nas mãos do outro. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, eu preciso identificar e braçar contra. Ter vontade de mudar, ter força para mudar. Mas uma coisa é você entrar num ônibus e fazer uma viagem. Você cochila, que é quase um coma, né? Há pessoas que cochilam no ônibus, que é quase um coma, uma coisa horrorosa. Lê, assiste a vídeos, toma um café nas paradas que o ônibus fizer e etc. A outra coisa é você fazer essa viagem em seu carro. Você precisa fazer uma revisão no carro antes de pegar a estrada, não poderá cochilar, ler, assistir a vídeos, etc. Mas é você quem irá escolher o percurso, a hora que pegará a estrada, as paradas que irá fazer, a velocidade que fará o percurso, etc. Tenho consciência de que essa analogia está muito aquém do que seja apropriar-se da própria vida. Mas é um bom começo. A vida é movimento, é uma viagem. Como farei a viagem, eu escolho. Já basta eu ter que escolher entre percursos já existentes. Já é o suficiente. Então, como eu vou fazer a viagem, eu tenho que escolher. Porque as estradas já estão estabelecidas. Eu vou apenas escolher entre aquilo que alguém já disse que eu tenho que escolher uma delas, que já é mais do que suficiente. Né? Bem, boa viagem para aqueles que irão em seu próprio carro, para aqueles que irão de carona, para aqueles que irão de ônibus, para aqueles que irão a pé, enfim. Boa viagem, inclusive, para aqueles que não saem do lugar e acham que estão se movimentando. Eu termino com isso aqui, que está no meu Instagram, que diz exatamente o seguinte: se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Um beijo para todos vocês, uma boa viagem, né? E obrigado pela paciência de sempre e nos vemos na próxima segunda-feira. Um beijo.